Agora a gente vai pro nosso próximo quadro, aquele quadro queridinho que a gente gosta de bater um papo com vocês, o nosso acervo na cama. Fica aí, pega a pipoca e senta que o assunto hoje é importantíssimo. É bem sério, então vamos lá. Então vamos lá para nossa primeira história. Ela é a história de uma menina. Ela conheceu o cara no trabalho e percebeu que estudava na mesma faculdade, começou a namorar, um relacionamento muito maravilhoso, até que o cara começou a proibir ela de conversar com os amigos dela, afastou ela de todos os amigos, da família, de todo mundo. Ela só vivia pra ele. Ele morava longe, ela começou a achar estranho porque ele nunca levava ela na casa dele. Proibia de falar com as amigas, comparava ela com as amigas dele, sempre dizendo que as amigas dele eram muito bonitas, muito melhores. E as coisas só foram piorando, fazendo esse jogo psicológico com ela. Até que chegou um ponto que ela contou pra ele uma situação que ela passava. Em um momento da vida dela, ela foi abusada sexualmente, ela foi estuprada e ele disse que era culpa dela. E depois ela descobriu uma traição dele e tudo isso acabou nela com transtorno de bipolaridade, ansiedade, depressão e tudo isso até que acabou o relacionamento. Pesado, né, gente? Assim, quando eu li essa história, a Letícia me mostrou porque foi ela que recebeu, eu fiquei assim, cara, isso é real? Isso é possível? Essa história, pra mim, ela foi absurda do começo ao fim. Então, a gente acentuou alguns pontos dessa história para comentar aqui com vocês. O meu primeiro ponto acentuado, que aconteceu mais no começo da história, é comparar uma pessoa com outra. Eu acho que o homem faz muito isso, compara uma mulher, compara tipo, a namorada com outra para tentar diminuir ela. Acho que quando ele não se sente grande o suficiente para estar do lado dela, ele arranja uma maneira de diminuí-la. Isso, pra mim, é, sabe, péssimo, é bizarro, é demais. Isso acontece muito porque eu acho que quando o homem se sente inseguro, né? Inferior, alguma coisa assim. E ele vê que a parceira é uma mulher bem resolvida, é inteligente e tudo mais, ele não quer se sentir inferior, ele não quer se sentir por fora. Então ele começa a fazer jogos psicológicos até mesmo para a mulher ficar, se sentir presa, se sentir dependente dele. Exatamente. Assim, eu preciso que ele me valorize para eu me sentir valorizada. Exatamente. E eu conheço muitos casos assim, de amigas minhas que já aconteceram. Eu falava assim, cara, você não vê que ele está tentando só diminuir? Mas isso foi um ponto que a gente acentuou. O outro ponto foi onde ela terminou de falar, que deixar sua felicidade, deixar sua autoconfiança, depender da opinião de alguém, ou depender de estar com alguém, isso te prende muito a um relacionamento abusivo. A gente precisa sempre estar bem com a gente mesmo. Eu estava conversando com uma amiga minha e eu estava falando com ela que muitas vezes a gente se sente presa a um relacionamento por falta de amor próprio, por falta de estar bem resolvida com nossa vida mesmo, seja a nossa vida acadêmica, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida em relação ao espelho, a eu me olhar no espelho, a eu me valorizar, saber quem eu sou, saber do meu valor, saber falar assim, não, eu sou boa o suficiente, eu não vou deixar outra pessoa me fazer me sentir inferior. Você falou tudo agora. E
o outro ponto, assim, acho que foi o ápice dessa história, foi quando essa menina foi abusada e o namorado dela a culpou por isso. É muito aquela coisa do, esse homem mexeu com você porque você estava com roupa curta. Ele só passou a mão em você porque você estava com roupa curta. Sai mais vestida, se comporta diferente. Como se você se vestir de uma certa maneira ou agir de uma certa maneira desse direito a um outro ser humano encostar em você. Isso não dá. Você culpar a vítima é a pior das covardias, eu acho. É você não ter empatia, a menor empatia para se colocar no lugar do outro e falar, não é por isso, não é por aí. Você dizer que a culpa foi da pessoa é assim, o auge da falta de amor ao próximo. Exatamente. E por fim, como o relacionamento terminou? Infelizmente, esse relacionamento só terminou porque ela descobriu um erro dele. Porque eu acho que ela se sentia tão presa a esse relacionamento, tão dependente, que só acabou quando ela viu um erro dele, mas ela não enxergou todos os outros erros dele com ela. O que acontece? A gente tem o erro comum da vida, né? A traição é um erro universal. Todas as pessoas reconhecem a traição, tanto do homem quanto da mulher. Agora, os erros dos jogos psicológicos que o homem faz para a mulher se sentir dependente no relacionamento é muito mais difícil de ser identificado. Então, a mulher, a pessoa acaba relevando todos os erros, todos os jogos psicológicos, porque não são coisas tão palpáveis, tão fáceis de ser reconhecidas quando a pessoa está dentro do relacionamento. Então precisou acontecer um extremo externo, né, que foi a traição, para dar aquele estalo e falar, opa, não tá legal esse relacionamento. Então agora nós vamos fazer um paralelo de 3 histórias que, assim, tem os seus pontos de semelhança e tem os seus pontos de diferença. A primeira história é de uma menina que estava num relacionamento onde o seu namorado não aceitava que ela usasse shorts curtos ou roupas curtas. O que aconteceu? Um belo dia, ela foi usar um short, abriu o armário e estavam todos os shorts cortados. Nossa. Como se ele tivesse o direito de cortar as roupas dela porque ele não gosta. O outro caso é de um menino que namorava um cara muito mais velho e esse não podia sair sozinho. Ele não deixava que esse menino saísse sozinho. Quando passava um tempo longe, ameaçava se suicidar. Não podia, não andava com os amigos dele, quando andava, dava em cima de todos os amigos dele. Então, assim, situações bem complicadas. E a minha outra história também é parecida, de um garoto que namorava um outro rapaz e esse rapaz cobrava atenção dele o tempo todo, não deixava ele se socializar, ter outras amizades porque achava que ele ia trair, cobrava tudo, desconfiava o tempo todo. E era muito bipolar, tinha muitos momentos de cobrança, muitos momentos ruins e dele tentando aprisionar essa pessoa. E tinha uns momentos bons. O que fez ele me explicou, o que ele fez aguentar todo esse tempo de relacionamento eram os momentos bons. Mas teve um dia que ele não aguentou mais e deu um basta. E ele simplesmente se sentiu livre, como se estivesse preso, e depois teve a sensação de liberdade. Gente, segurem um pouquinho, porque esse assunto tem muita coisa para se falar ainda. No próximo bloco a gente continua.